Olá, meu amigo e amiga, estamos de volta com o nosso Portal do José, num dia de acontecimentos muito importantes e com pelo menos um fato que nós poderíamos dizer que foi um acontecimento histórico. Se trata do pronunciamento do ministro Alexandre de Moraes na reabertura dos trabalhos do Supremo Tribunal Federal. O discurso do ministro, por si só, lido de uma maneira fria, de uma maneira isenta, servirá para muitas pessoas se inspirarem no que aquilo de fato é patriotismo, no que é retidão, no que é honradez, no que é compromisso com a nação e também ilustrará comportamento de verdadeiras ratazanas traidoras da nossa pátria. E o ministro não economizou ali adjetivos que foram muito bem colocados. E apontou para essa gente que vive no mundo paralelo da insanidade bolsonarista que a cadeia será o destino irreversível para uma parte dessas criaturas. Bom, vou conversar com vocês sobre o que aconteceu, vou trazer aqui algumas cenas muito interessantes. Eu peguei aqui pelo menos um fragmento da fala do ministro Alexandre de Moraes e a fala dele inteira eu postei no nosso canal de cortes. Tem quase meia hora, mas você pode acelerar um pouquinho que fica muito interessante, dá para pegar toda a magnitude. Certamente nós teremos nos telejornais hoje mais repercussões da fala do ministro. Enquanto isso, os alucinados, né, eu diria alienados e alucinados, que estão ainda fora do nosso país tentando atacar a nossa soberania, esses não perdem por esperar, porque uma hora a conta vai chegar. Eles estão achando lá que estão abaixo ali do guarda-chuva de Donald Trump e que Donald Trump é um faraó eterno nos Estados Unidos. Mas a política muda, porque ele está sofrendo corrosões internas muito grandes nos Estados Unidos. E para onde essas criaturas todas pensam que podem fugir no futuro? Bom, vou conversar com vocês sobre o que está acontecendo, mas antes de mais nada, é fundamental convidar você que chegou agora ao nosso portal, ainda não é inscrito, para que, em primeiro lugar, você se inscreva aqui conosco e conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende, participe aqui mandando seu comentário, dando seu joinha e, se puder, prestigie também o nosso clube de membros e o nosso novo canal de cortes que eu sempre coloco no primeiro comentário aqui do nosso portal para você se inscrever lá também, tá bom? Então vamos aqui aos temas. Começando aqui, gente, com um fato político que eu abordei hoje com meu amigo Ricardo Mello, numa live que eu sempre estou fazendo às sextas-feiras, às 10 horas da manhã, que é como uma liderança política como o presidente Lula poderia se posicionar nesse momento em que a maior parte da sociedade brasileira está enxergando que o Brasil está sob um ataque externo, de uma figura, de um presidente norte-americano com a cumplicidade de traidores da pátria lá fora e aqui dentro da nação. Datafolha. 89% dos brasileiros acreditam que tarifaço de Trump vai prejudicar a economia. Margem de erro de 2 pontos para mais ou para menos. Pesquisa ouviu 2.004 pessoas em 29 e 30 de julho. Gente, nesse momento em que a gente tem muitas pessoas ainda jogando desinformações e gente tentando capitanear fatos que não têm nenhuma ligação com elas, como, por exemplo, Tarcísio de Freitas, que logo, logo vai dizer que as tarifas baixaram ou não foram aplicadas com uma série de produtos, contra uma série de produtos brasileiros exportados, porque ele ajudou, ele articulou, não fez porcaria nenhuma. Esse é uma ratazana disfarçada. É um dissimulado, é alguém que está colado com o Benjamin Netanyahu, é alguém que está colado com o Donald Trump, pelo menos seguem essas criaturas. É alguém que é um discípulo, é uma coisa que brotou da coisa mais terrível que nós tivemos no nosso país, que é o bolsonarismo. Então, se isso não foi explicado para a sociedade brasileira, que nós temos de fato um governo que está organizando uma série de ações para enfrentar essa situação, fica complicado, né? O Bolsonaro, com a maior cara de pau, ele não invocou para si que a transposição do Rio São Francisco foi responsabilidade dele. Até o Tarcísio também fala essas coisas para um lado e para o outro. Então, é necessário que o presidente da República, como maior comunicador do progressismo, da civilização aqui no nosso país, do humanismo, e aquele que está de fato exercendo um cargo, que ele explique para a sociedade brasileira o que está acontecendo. A gente teve notícias aí que pode haver um pronunciamento do presidente em cadeia nacional, que será muito bem-vindo e que essa prática, nesse momento, seria uma prática muito politizadora, ajudaria a sociedade brasileira a entender certas coisas que estão acontecendo. Não se pode perder essas oportunidades. Então, alô, SECOM, botem o presidente Lula para assumir aí a bandeira principal de defesa do nosso país, tá bom? Então, gente, justiça mantém prisão de Zambelli na Itália. Extradição pode ser próxima etapa. Por que eu estou trazendo esse assunto da Carla Zambelli, essa criatura desse mundo paralelo? Porque
ela era uma dessas figuras que ficava se jaquitando por todos os lados, que não seria atingida, e tentou golpear a nossa democracia, e fez todo tipo de prática criminosa, fugiu do Brasil, tirou onda achando que não seria alcançada, e agora a situação dela é essa. Correspondente do canal Metrópolis deu um briefing do que está acontecendo aqui com ela, né? Deu um panorama de como está a situação da criatura. Vamos lá. Ela segue na prisão de Rebibe, ela deixou aqui a Corte de Apelo de Roma, voltou para a prisão em Rebibe, na periferia de Roma, e será marcada uma nova audiência a partir de meados de agosto. Então, meados de agosto, o juiz vai decidir quando será marcada uma nova audiência. Então, gente, ela está presa. Ela está presa. O status dela é status de presa num presídio que está superlotado, teria ali pouco mais de 100 vagas e tem 399 presas. Enfim, mas ela acha que, inclusive, a situação lá está melhor do que se ela estivesse aqui no Brasil, né? Há controvérsias. Bom, e aí chegamos ao pronunciamento do ministro Alexandre de Moraes, e eu quero chamar a atenção de vocês para um aspecto muito importante, que é a leitura que a gente faz do comportamento corporal dele. Ele, em nenhum momento, ele transmite ali que está ou tocado pessoalmente, ou que está revoltado, ou que está amargurado, que está ressentido. A voz dele não é trêmula, o texto, né, que ele diz ali, que ele construiu, enfim, é um texto extremamente conciso, bem amarrado, enfim. Então, observem aqui, gente, deixa eu ver se está na velocidade certa, porque às vezes eu venho na velocidade mais rápida e aí a gente não percebe exatamente como é que a linguagem corporal se manifesta, né? Mas teve abertura, então, dos trabalhos e o ministro falou coisas como essas aqui que eu separei para conversar com vocês, para analisarmos juntos. Vamos lá. Pela Polícia Federal, estamos verificando diversas condutas dolosas, conscientes, de uma verdadeira organização criminosa que, de forma jamais anteriormente vista em nosso país, age de maneira covarde e traiçoeira, com a finalidade de tentar submeter o funcionamento deste Supremo Tribunal Federal ao crivo de um Estado estrangeiro. Gente, vocês perceberam como é que o ministro está... O batimento cardíaco dele deve estar o mesmo. Ele está ali falando ali com a propriedade de quem está com a verdade na mão e está defendendo a boa causa. E que está percebendo a importância histórica que tem o seu comportamento nesse momento. Vamos seguir mais. Age, repito, de maneira covarde e traiçoeira. Covarde porque esses brasileiros pseudo-patriotas encontram-se foragidos e escondidos fora do território nacional. Gente, ele frisou brasileiros para que não reste nenhuma dúvida que ele está fazendo um discurso político contra o comportamento do presidente norte-americano. Não é essa a questão, até porque ele não pode fazer nada contra o presidente norte-americano. O presidente norte-americano não é da jurisdição brasileira, então não é uma questão que diga respeito a alguém do Supremo Tribunal Federal. O foco dele é o comportamento de brasileiros, por isso que ele frisou brasileiros, que estão atuando contra a nossa soberania e o nosso país. Segue o ministro. Não tiveram coragem de continuar no território nacional. E traiçoeira essas condutas porque atuam por meio de atos hostis, mentirosos, derivados de negociações espúrias e criminosas, com a patente finalidade de obstrução à justiça e a clara, flagrante finalidade de coagir essa corte no julgamento da ação penal 2668, ação penal do núcleo crucial da tentativa de golpe de Estado do dia 8 de janeiro. Gerando, presidente, ministra, ministros, gerando, com essa maneira covarde, traiçoeira de atuar, gerando reflexos nocivos à economia e à sociedade brasileira. É como disse o ministro Gilmar Mendes, é uma verdadeira traição à pátria, uma traição covarde e traiçoeira. Há
fartas provas nas investigações comprovando essas condutas ilícitas. Não... Gente, estou fazendo uma pequena interrupção. Vocês acham que o ministro está com medo de alguma coisa? Ele parece estar intimidado. Agora, essa gente do universo paralelo fica o Xandão, os bolsonaristas nas redes, um monte de canal aí. O Xandão agora foi sancionado, vai vir mais, vão vir mais. Ele está demonstrando aí que está com essa preocupação, que é uma coisa que vai fazer falta para ele. Vamos seguir aqui. Só induzimento, instigação e auxílio na tentativa de submeter o funcionamento do Supremo Tribunal Federal ao crivo de um outro Estado, ao Estado estrangeiro, com clara afronta à soberania nacional, mas também fartas provas demonstrando auxílio na negociação espúria, vil, traiçoeira com autoridades estrangeiras para que se pratique atos hostis à economia do Brasil. Porém, presidente, mais do que esses ataques criminosos, o que se observa são condutas ilícitas e imorais de brasileiros, flagrantemente essas condutas impregnadas com a corocre da defesa de escusos interesses pessoais e o sabor amargo da traição à pátria e ao povo brasileiro, com constante atuação e seguidas afirmações como se glória houvesse nisso, como se glória houvesse na traição, seguidas afirmações, principalmente nas redes sociais, assumindo autoria de verdadeira intermediação com o governo estrangeiro para a imposição de medidas econômicas contra o próprio país, que resultaram em taxação de 50% dos produtos brasileiros importados pelos Estados Unidos da América, tendo como consequência, assim que se iniciarem, na verdade, a consequência já se iniciou, um grandioso prejuízo aos nossos empresários e a possibilidade de perda de milhares e milhares de empregos de brasileiros e brasileiras. A insistência dessa organização criminosa na implementação de medidas nocivas ao Brasil, com a implementação e o incentivo à implementação dessas tarifas e agressões espúrias, agressões internacionalmente consideradas espúrias e ilegais contra autoridades públicas brasileiras, tem por finalidade a criação de uma grave crise econômica no Brasil, e que, para desgosto desses brasileiros traidores, não ocorrerá, mas a ideia de gerar uma grave crise econômica no Brasil, para que com isso haja uma pressão política e social contra os poderes judiciário e legislativo, com consequente interferência no andamento das ações penais em andamento que já se encontram em fase de alegações finais. O modus operandi é o mesmo. O modus operandi golpista é o mesmo. Antes, acampamentos na frente dos quartéis, invasão na Praça dos Três Poderes, para que com isso houvesse, como mais de 500 réus confessaram, houvesse a convocação de GLO e as Forças Armadas, gerando uma comoção nacional, e aí houvesse a possibilidade do golpe. Gente, vocês percebam que em nenhum momento ele fala eu, esta pessoa. Ele trata da questão num plano político, jurídico, institucional, né? Isso é muito interessante, achei muito bacana. Repito, o modus operandi é o mesmo. Incentivo a taxações ao Brasil, incentivo à crise econômica que gera crise social, que por sua vez gera crise política, para que novamente haja uma instabilidade social e a possibilidade de um novo ataque golpista. Gente, é muito interessante, né? É por isso que eu digo para vocês aqui que foi um momento histórico aqui no nosso país, né? Eu acho que muitos analistas do futuro terão essa percepção também.
Como eu disse para vocês na abertura do nosso encontro, eu coloquei a fala inteira do ministro no nosso canal de cortes. Então, para o nosso papo aqui não ficar muito longo, enfim, eu vou ficando por aqui e filas que andam, e o destino dessa gente será, no fim da fila, a cadeia, como está sendo agora da senhora Carla Zambelli, né? Gente, eu fico por aqui mais uma vez, um grande abraço, até o nosso próximo encontro. Tchau!